Unidade 3, Trigonometria. Aula 21.1, conteúdo: Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Habilidade: calcular valores num triângulo retângulo. Muito bem, estamos dando continuidade da aula sobre trigonometria. Ontem vocês viram com o professor Emerson as relações métricas no triângulo retângulo e comigo o teorema de Pitágoras. Então vamos fazer, antes do início da nossa aula, a nossa revisão. Muito bem, então vamos dar continuidade, começando com a revisão da aula de ontem. O professor Emerson falou sobre as relações métricas do triângulo retângulo e nós falamos sobre o teorema de Pitágoras. Então vamos lembrar o que foi visto ontem, né? Vamos lembrar aqui. Então vocês têm aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, na realidade, ele é formado por três triângulos. Tem um triângulo 1, tem um triângulo 2 e tem um triângulo 3 que é os dois juntos. Então, quais são essas relações métricas? Bom, uma das relações que vocês podem ver aqui é o produto de B e C igual a AH. Então vocês têm aqui, ó, considerando o triângulo maior, esse A aqui é a hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Considerando que aqui tem 90 graus, está apontando para a hipotenusa, que é o A. Então você tem que o produto desses dois, o produto dos catetos, é igual ao produto da hipotenusa com a altura relativa a ela. Essa é a primeira relação. A segunda relação que nós estamos vendo aqui, na realidade, são as duas. Essas duas é a mesma relação. Nós temos aqui o cateto B, a projeção do cateto B deixa eu corrigir o negócio aqui. Muito bem. A projeção do cateto B o que é a projeção, professor Carlos? A projeção é a sombra. Então, esse M aqui é a projeção. Quando você tem uma parede e põe uma escada, supondo que aqui tem a luz, né? Aqui tem um sol e aqui tem uma sombra. Essa sombra nada mais é do que a projeção da escada. O que é a projeção? A projeção é a sombra. Então, aqui está o cateto B, aqui é a sombra ou a projeção do B, que é o M. Então, o quadrado
O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do B. Da mesma forma, o quadrado do cateto, C, é igual ao produto da projeção do C, que é o N, vezes a hipotenusa. E o quadrado da altura, que é esse aqui, que corresponde a essa parte aqui, é igual ao produto das projeções, M vezes N. Então, vocês têm aqui as 4 relações métricas de um triângulo retângulo. Em relação ao teorema de Pitágoras, que vocês têm aqui em cima, essa medida aqui, que é a hipotenusa, essa medida que é a hipotenusa, ao quadrado é igual ao quadrado do B mais o quadrado do C. Então, aqui diz o seguinte, que o quadrado, vou escrever aqui embaixo para vocês, então, o teorema de Pitágoras ele afirma o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Agora que vocês viram a nossa revisão, vamos então ao desafio do dia. Desafio do dia. Você poderia identificar as exatas dimensões do triângulo retângulo abaixo, sabendo que tangente de alfa, aqui você tem o alfa, e aqui você tem o beta. Tangente de alfa é igual a 3 sobre 4 e seno de beta é igual a 4 sobre 5. Pense um pouco e voltamos já para a nossa aula. Muito bem. Agora, enquanto vocês estão pensando sobre tangente e sobre seno de beta, vamos começar a nossa aula sobre as funções trigonométricas ou as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vejamos. A trigonometria se baseia nas medidas de ângulos para calcular longas distâncias, altura de um prédio, altura de uma árvore, distância entre planetas, no caso de astronomia, dentre outros cálculos que podem ser usados, né? Para a realização desses cálculos trigonométricos, que envolvem situações que se baseiam em forma de triângulo, retângulo, utilizamos algumas relações básicas. Então, vamos conhecer um pouco mais dessas relações básicas. Observem. Vocês têm aqui um triângulo retângulo. Vocês têm aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo você tem os vértices A, B e C. Então, aqui é o vértice C. Aqui é o vértice A.
e aqui é o vértice B. Muito bem. Aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, aqui é o alfa. Alfa é uma letra grega, né? Essa letrinha é chamada de alfa. Essa outra letra que vocês vão ver é chamado de beta. Muito bem. Então, observe. Nós temos três relações ou três razões trigonométricas aqui. Eu vou apresentar para vocês primeiro, depois vocês vão observar isso nas cartelas. Seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente. Adjacente quer dizer junto, sobre a hipotenusa. E tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos entender melhor isso aqui que estamos falando, né? Tirar isso daqui. Então, vamos lá. Vou puxar mais isso para cá, para ter um espaço para explicar melhor isso aqui para vocês. Então, aqui tem seno, cosseno e tangente. Muito bem. Então, vamos analisar cada um. Seno de alfa é o cateto oposto ao alfa. Ora, quem é o cateto oposto ao alfa? O oposto é aquele que está na frente do ângulo. No caso, o ângulo é chamado ângulo alfa. Então, você está com o ângulo alfa aqui. O ângulo alfa está aqui. O oposto é o que está na frente dele. Quem está na frente dele é o B. Esse é o oposto. É o cateto oposto. Então, seno é o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa. A hipotenusa, eu falei para vocês ontem que o ângulo de 90 graus tem um quadradinho com um pontinho. E a ponta desse quadradinho está apontando para a hipotenusa. Então, esse lado aqui, que é o lado A minúsculo, né? Esse lado aqui é a medida da hipotenusa. Isso aqui é a medida da hipotenusa. Então, quem vai ser a hipotenusa vai ser o A. Então, o seno vai ser B sobre A. Muito bem, professor Carlos. Já estou começando a compreender. Então, bora lá. Em relação a alfa, em relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente é o que está junto do alfa. Observe, você tem um ângulo, esse ângulo, ele é formado por duas retas. Uma reta em cima, nesse caso, né? E uma reta embaixo. Ora, essa reta aqui é adjacente ao ângulo.
adjacente é uma das retas que forma o ângulo. Porque essa outra reta não é cateto, essa outra reta é hipotenusa. Então, cateto adjacente é uma das retas que forma o ângulo alfa. Uma reta é a hipotenusa, a outra é o cateto. Muito bem. E quem é essa reta que é o cateto adjacente? É chamada de C. A hipotenusa é A e o cateto adjacente é o C. Então, como é que vai ficar aqui? Nós vamos ter cateto adjacente C, hipotenusa A. E a tangente, professor Carlos? Ora, a tangente vai ser o cateto oposto ao alfa. Quem é o oposto ao alfa é o B. E quem é o adjacente ao alfa? O adjacente ao alfa é o A. Olha lá. Cateto oposto é o B. O adjacente é o C. Porque o A é a hipotenusa, professor Carlos. Muito bem, o A é a hipotenusa. Então, o C é o adjacente. Tudo bem? Outra relação que vem dessa aqui, a tangente de um ângulo também é igual à relação entre seno sobre cosseno desse ângulo. Ora, quem é o seno de alfa? O seno de alfa está aqui, ó. O seno de alfa é B sobre A. Esse é o seno de alfa. E quem é o cosseno de alfa? É C sobre A. Como é que nós resolvemos isso? Isso aqui é uma divisão. Repete a primeira, B sobre A, multiplica e inverte a segunda. O A está embaixo, vai para cima, o C está em cima, vai para baixo. Então você cancela aqui o A com A, você vai ter o que aqui? B sobre C. Então está aqui, ó, B sobre C e B sobre C. Então já sabe, repete a primeira parte aqui está em cima, a segunda parte é o que está embaixo. Então, divisão de fração, repete a primeira, multiplica, inverte a segunda parte. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Tudo bem? Então, observe que nós vimos até agora o que foi. Nós vimos um triângulo retângulo e vimos as principais relações trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, B sobre A. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre A. E a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Ou, você também pode dizer que a tangente é a relação entre seno e cosseno. Muito bem. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver nas próximas cartelas tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, observe. Função seno. Função seno é, no caso, função seno de alfa, né, que é o ângulo que nós estamos analisando, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa.
Então vocês têm aí o ângulo alfa e a hipotenusa. Você pensa que aquilo ali é um azinho? Não é. Olha lá. Isso aqui é o ângulo alfa. Ao ângulo alfa e a hipotenusa. Então você tem, como eu falei para vocês, o ângulo alfa aqui, a hipotenusa aqui, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o que é que ele mostra para você? Oposto. Professor Carlos, dá para repetir, por favor, o que quer dizer oposto? Oposto quer dizer o que está na frente do ângulo. Então, por exemplo, em relação ao ângulo alfa, o cateto que está na frente dele é o B. Então, o B é o cateto oposto. Então, você tem aqui que o seno de alfa é B sobre A. Ou seja, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Muito bem. Vamos ver então agora o cosseno. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, conforme nós falamos para vocês, né? Então, aqui você tem a função você tem aqui a função ou a razão, né? Muito bem. Isso aqui não está muito visível. Então vamos escrever aqui diferente. Entre o ângulo alfa. O ângulo alfa e a hipotenusa. O ângulo alfa parece com um peixinho, né? Muito bem. Então aqui você tem o que é a função seno. Vamos lá. Função cosseno. Função cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O adjacente é o que está junto do ângulo alfa. Então, esse aqui é o adjacente, ó. Esse é o cateto adjacente.
esse lado aqui. É como se fosse o piso, né? O chão, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A e o adjacente é C. Muito bem. E, finalmente, vamos ver agora a tangente. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essa aqui é a tangente. Então, observe direitinho. Então, você tem aqui tangente. Então, vamos lá. Você tem aqui o cateto oposto. Tem aqui os vértices A, B e C. Ora, a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, né? Deixa eu acertar isso aqui. Muito bem, então vamos lá. Cateto oposto é o que está na frente do ângulo. E cateto adjacente é o que está do lado do ângulo. Então aqui é o adjacente e aqui é o oposto. Então é B sobre C. Vamos ver agora alguns exemplos. Vamos aplicar alguns exemplos. Observe que nós estamos estudando. Exemplo 1. Vamos determinar as relações trigonométricas no triângulo a seguir. Então, nós temos triângulo a seguir. Aqui você está vendo. Vamos fazer assim mesmo. Olha lá. Aqui está o triângulo. Eu vou copiar isso aqui e vou fazer aqui do lado. Vamos lá. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Em relação a esse triângulo aqui, quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa? Alfa está aqui, ó, pessoal. Aqui é o alfa. O seno é o oposto. Quem é o oposto? É 6. Hipotenusa é 10. O adjacente é quem está junto. É 8. Agora, oposto sobre adjacente é a tangente. Vamos fazer agora a mesma coisa em relação a o ângulo beta. Olhe lá. Aqui é o ângulo alfa. Aqui é em relação a alfa. Aqui é em relação a beta. Em relação a beta, quem é o cateto oposto? Em relação a beta, o cateto oposto é o 8. Então, em relação a beta, eu tenho 8. A hipotenusa continua sendo 10.
Em relação a beta, o adjacente é o que está junto, é o 6. Então, o adjacente é o 6, a hipotenusa é 10. Oposto 8, adjacente 6, então está aqui. Muito bem. O que é que você percebe aqui? Você percebe aqui que o cosseno de alfa, que é 8 sobre 10, é igual ao seno de beta, tá vendo? Esses dois são iguais. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, tá vendo aqui, ó? E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Por que isso acontece, professor Carlos? Isso ocorre porque o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus, ou seja, são ângulos complementares. Ângulos complementares é quando a soma desses ângulos é igual a 90 graus. Tudo bem? Então, como alfa e beta formam 90 graus, o seno do alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno do alfa é igual ao seno de beta. Vamos ver mais um exemplo. Observe. Exemplo 2. Vamos calcular o valor da variável, no caso a variável é o x, com base nas informações da figura a seguir. Vamos lá. Ora, o x em relação a 37 graus, ele é adjacente ou é oposto? Se ele está na frente do ângulo, ele é oposto. Então, o x é oposto. Ora, se é oposto, qual é a relação que eu tenho? Oposto com hipotenusa. Eu tenho o seno. Então, seno de 37 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 37, pessoal? 0,6 é igual ao oposto. Quem é o oposto? X sobre hipotenusa, que é 25. Ora, passando 25 para cá, você vai chegar ao resultado do x. Então, o x vai ser igual a 25 vezes 0,6. Vai ser igual a 15. Então, vou fazer aqui, ó. Vou para cá, ó. X é igual a 0,6 vezes 25. X é igual a 15. Então, você encontrou o valor do x. Muito bem. Observe isso que nós fizemos na cartela que se segue. Podemos notar que a variável em questão encontra-se do lado oposto ao ângulo dado, 37 graus. Logo, temos conhecimento do valor da hipotenusa e devemos usar, então, a razão seno, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 37 é igual a x sobre 25, seno é 0,6, multiplica 25 por 0,6, igual a 15. A sua aula continua no próximo vídeo.